meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, nossa Rádio Profecia. A igreja hoje celebra o dia de São Paulo Miki e companheiros mártires. Mas, meus irmãos, ficarei apenas com a reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje nos apresenta a morte de São João Batista, um profeta fiel, corajoso e totalmente entregue à verdade de Deus. Ao ouvir falar de Jesus, o rei Herodes fica inquieto, perturbado. A fama de Jesus desperta nele a memória de João Batista, que ele mandou matar. Aqui já aparece um ponto essencial da vida espiritual. A consciência não silenciada cobra seu preço. Então, meus irmãos, vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 6, do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe juro, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ele saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, João Batista não foi um profeta confortável. Ele não dizia o que Herodes queria ouvir, mas o que Deus precisava dizer. Não te é permitido. Essa frase simples revela a missão profética: amar tanta verdade a ponto de arriscar a própria vida. João Batista nos ensina que fé não é conveniência, é fidelidade. Ele preferiu perder a vida a perder a coerência com Deus. Isso o questiona. Quantas vezes silenciamos a verdade para evitar conflitos? Quantas vezes negociamos valores para sermos aceitos? Herodes é a imagem do coração dividido. Ele gostava de ouvir João, sabia que ele era justo, mas não tinha coragem de mudar de vida. O pecado cria essa divisão interna. Sabemos o que é certo, mas não damos o passo decisivo. Meus irmãos, na vida espiritual, Herodes representa aquele que escuta a palavra, sente-se tocado,
mas não se converte. É uma fé superficial, sem decisão. A palavra entra, mas não transforma. Herodíades guarda rancor, planeja a morte de João Batista e usa a sedução e o poder para calar a verdade. Quando o coração se fecha ao arrependimento, ele passa a odiar tudo o que o denuncia. Isso nos alerta, meus irmãos, quando rejeitamos a verdade. Começamos a combatê-la. Quando recusamos a conversão, tentamos eliminar quem nos chama à mudança. O momento do banquete revela a fragilidade de Herodes. Ele prefere manter a sua imagem diante dos convidados do que salvar uma vida. O medo da opinião alheia fala mais alto que a justiça. Aqui é clara, quem vive de aparências acaba cometendo grandes injustiças. O pecado cresce quando não é enfrentado. João Batista morre, mas sua missão não morre. Ele prepara o caminho para Jesus até o fim. Seu sangue é semente de fidelidade. Ele aponta para Cristo não só com palavras, mas com a própria vida. João Batista nos ensina que a verdade pode ser silenciada, mas nunca derrotada. Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Esse evangelho nos pergunta diretamente: quem governa o meu coração, Deus ou o medo? Tenho coragem de mudar quando a palavra me confronta? Sou discípulo por conveniência ou por convicção? João Batista nos lembra que seguir Jesus não é um caminho de aplausos, mas de fidelidade. E Herodes nos alerta que adiar a conversão pode levar a decisões trágicas. Que o Espírito Santo nos dê um coração íntegro, capaz de ouvir a verdade, acolhê-la e viver com coragem, mesmo quando isso custa caro. Que não sejamos cristãos divididos, mas testemunhas da verdade que liberta. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.